Fala, adoradores de velharias. Acho que vocês devem ter ficado sabendo do anúncio do tal remake do Rurouni Kenshin, ou Samurai X, seja lá como prefere chamar. E aproveitei para fazer um vídeo que já planejava fazer, mesmo antes de criar o canal de fato. Há tempos essa coisa de remakes e reboots se tornou a galinha dos ovos de ouro da indústria do entretenimento. E desde então, basta sacudir uma árvore que cai 47 vídeos de Youtuba ou texto de blogueirinho com os mesmos temas. A importância dos remakes. Os remakes são importantes para contextualizar uma obra antiga com os tempos atuais e assim apresentá-la para as novas gerações. São super importantes para renovar mecânicas e visuais datados de alguns jogos e ppp, popopó. E sinceramente, isso tudo pra mim não passa de pura ladainha. E aqui estou para fazer o oposto e falar da desimportância dos remakes. Então vamos começar logo pela clickbait da thumb, né? O tal remake do Rurouni Kenshin. E vou ser bem sincero, eu assisti pouca coisa do anime original, portanto não vou me aprofundar muito nesse tema. Mas né, já é embaçado por si só o autor da obra ser Pedro e ter ficado pouco tempo na cadeia e agora ter um remake pra ganhar royalties. É nítido que é um animinho que se envergonha de ser um anime antigo, entre aspas, feito pra agradar o otaquista modernoso com essa arte padronizada, genericona, pra deixar parecido com qualquer outro animinho da atualidade. Simplesmente detesto essa estética e o fato de uns 80% dos animes dos últimos anos terem uma estética similar a isso, que pra mim só soa algo sem graça, sem alma, sem autenticidade. Aí soltaram um vídeo comparando uma cena dessa nova versão com o anime original. E claro, teve o taquinho hypando, ai, a nova está muito melhor. Mas tudo que fizeram é criar uma coreografia de luta clichêzona, típica de qualquer outro anime que se tem aos montes por aí. Tentaram dar uma sensação de dinamismo, piruetinhas, efeitinhos para simular velocidade, algo realmente para cair no gosto de jovem dinâmico. Enquanto a original, o foco é na tensão, uma direção pensada em mostrar um jogo de iluminação, com uma trilha sonora tensa, com a ideia de transmitir a sensação do quanto o Kenshin é preciso, cirúrgico e sanguinário, trucidando os inimigos rapidamente. Com foco em sua expressão facial, olhar intimidador, close na espada ensanguentada. Aí o otaquista médio diz: "Uou, a do remake tá mais foda, a original é mal animada, nhé, nhé, nhé." Sendo que a cena original nunca quis vender adrenalina. O propósito não era ser uma cena de ação de fato, mas sim contar uma narrativa através de uma curta cena de combate. O intuito era mostrar o quão Kenshin é um espadachim técnico que intimida seus adversários, trucidando-os sem esforço. Enquanto a nova versão apenas coloca ele fazendo um monte de firula, o boneco gastando energia desnecessariamente saltitando pra lá e pra cá, realmente não compreenderam o que a cena se propunha a fazer. Só por essa falta de sensibilidade e direção bem sem alma, já me diz muito sobre essa nova versão. Agora é a hora que chega aquele mestre da sensatez pra dizer: ai, tem que assistir antes de falar alguma coisa. Então, eu não vou assistir essa bagaça. Quando puder eu vou realmente assistir o anime original, como faço na maioria das vezes, e vou apenas ignorar a existência desse troço, que é nitidamente um caça-níquel, que nem de longe é uma produção que dialoga comigo. Portanto, essa foi minha review desse novo Rurouni Kenshin. Ao contrário do remake de Urusei Yatsura, que mesmo eu tendo ranço de remakes, esse pelo menos tá bonito, continuar usando o traço oitentista, e tudo que mostrou até agora aparenta respeitar a obra original. Esse sim irei assistir, e se não me engano estreia em outubro. Mas por mais que eu acabe achando o remake legal, eu não vou ser um desses imbecis que vai agir como se ela substituísse o anime clássico. Ai, pra que eu vou assistir essa velharia dos anos 80 se tem essa versão mais moderna aqui? Eu realmente tenho respeito zero por essas versões de animes ou mangás que tentam a todo custo esconder suas origens,
que meramente apresenta algo pasteurizado, fabricado apenas para ser popular diante da otakada moderna, seguindo os mesmos padrõezinhos estéticos, aquela direção sem graça, e tiram toda a autenticidade da obra original, apenas porque seria um choque de cultura otakista médio da atualidade. Exemplos disso é o anime Kiseiju, que originalmente é um mangá bem legal dos anos 80, com uma arte bacana, cenas impactantes e tal. Aí tem um anime que foi feito nos tempos atuais. Fui lá ver e realmente fiquei enojado com o que fizeram. Tiraram todos os elementos que eu achava charmoso do mangá. Padronizaram a arte, mudaram a personalidade dos personagens e assim por diante. Devilman Crybaby é outro que eu vivo aqui metendo pau. E sempre tem o taquista que fica indignado. Mas sim, acho esse chora bebê detestável. Ao menos ele foi útil porque acho que graças a ele a New Pop lançou um mangá original de 1972. Dororo é outro que teve remake, um anime inspirado na obra do mestre Osamu Tezuka, que não é considerado o pai dos mangás à toa. O anime original é maravilhoso, mas aí surgiu o remake, mais um desses que apenas parece se envergonhar de sua origem. A otakada pirou. A maior parte sequer sabiam que era um remake de um anime de 1969. Mas quando descobriram, não titubeavam em cagar pela boca, dizendo que a nova versão é superior. E ainda falam que o original é bobo e infantil. Acho que por si só esse tipo de comentário já conota imaturidade. E apostaria fácil uma grana que essa galerinha aí sequer assistiu. Mas é claro, o anime clássico é ruim porque é preto e branco, porque é antigo, e que apenas replicam que o estilo artístico de Osamu Tezuka é infantil por mero achismo tirado do toba. No começo do canal eu fiz uma review do Dororo de 1969. E que coisa! Uma review feita após realmente consumir uma obra antiga, em vez de apenas desdenhar e falar que é tosco, e apenas ficar fazendo memezinho como muita gente por aí faz com o Tokusatsu do Homem-Aranha. Que aliás fiz review por aqui também. Mas quanto a essa review do Dororo, pretendo fazer um remake desse vídeo. Que foi? Se hoje a indústria do entretenimento faz remake pra tudo, por que eu não posso fazer no meu canal? Como é um vídeo que fiz no começo do canal, eu quero dar uma melhorada no roteiro, na narração e mesmo na edição do vídeo. E isso leva ao assunto de que sim, remakes vêm bem a calhar em certas situações, mas falarei sobre isso depois. Primeiro acho que devo responder a pergunta que se passa na cabeça de muitos. Ai, mas por que você odeia tanto remakes? Porque eu odeio essa cultura burra e fútil da substituição. Algo é antigo, logo é tratado como uma coisa sem valor que deve ser descartado e trocado por algo modernoso. E a imensa maioria desses remakes acabam sendo meramente uma versão superficial da obra original, onde a única coisa que tem a oferecer é possuir uma roupagem moderna. Mas no fim não passa de apenas uma produção sem alma, que tudo que faz é estar na sombra de um nome já consolidado no imaginário popular. Mas ai, esses remakes apresentam uma obra antiga para as novas gerações. Apresentam meu pau de óculos. Essa coisa de falar que remakes apresentam uma obra antiga é a maior falácia. Eles apenas apresentam uma carcaça que curiosamente tem o mesmo nome de uma obra antiga. Sim, eles colocam esse nome em evidência novamente. Mas a imensa maioria vai tratar a nova versão como a única que existe. A única que é digna de ser consumida. Claro que tem um ou outro que depois disso vão pesquisar, querer conhecer as origens e tal. Mas isso é minoria. A imensa maioria prefere se manter na superficialidade e não satisfeitos, ainda defecam pela boca, desdenhando a obra original sem conhecer. Ai, datado. Eu sempre zombei desse discursinho do datado, envelheceu mal aqui no canal. Chamar algo de datado como recurso para desdenhar alguma coisa não passa de um dos pseudo-argumentos mais pífios que existem. Aquele velho recurso de dizer algo burro de forma que pareça inteligente. É apenas mascarar um discurso fútil e anacrônico como se fosse uma análise sensata. Em vez de apenas falar, ai, eu não gosto porque é antigo. Aí fala que é datado e por alguma razão isso soa mais elegante. Como se fosse um argumento mais trabalhado.
Mas na real não passa de uma pessoa que não tem a capacidade mental de consumir nada que fuja dos padrõezinhos no qual está acostumado. Alguém que não está preparado para sair de sua zona de conforto e enfrentar o choque de cultura em ter contato com algo que fuja do que ele está condicionado a consumir. Nenhuma obra tem obrigação de estar dentro dos moldezinhos que serão padrão a, sei lá, 30 anos depois. Toda e qualquer produção tem a marca do tempo e espaço geográfico a qual foi produzida. E tem de ser muito fútil mesmo para tratar isso como se fosse defeito. Isso é uma oportunidade de viajarmos no tempo, pela história ou mesmo pelo mundo. Absolutamente tudo é datado. A diferença é que tem coisas que realmente foram feitas para serem duradouras e sempre serão referências, assim como os filmes de Akira Kurosawa, O Poderoso Chefão, e outras foram feitas para serem descartáveis e efêmeras mesmo. Assim como modismos de TikTok que um mês depois todo mundo já está cagando para aquilo. E assim a cultura da substituição impera. E no fim a maior contribuição, entre muitas aspas, dessa avalanche de remakes é acabar trazendo um público bosta para dentro de um nicho. Público esse que pouco se importa com a obra em si, mas chegaram agora e querem sentar na janelinha e ditar como devem ser os padrões da franquia dali em diante. E claro, os padrões é sempre seguir formulinhas fabricadas de sucesso. E foda-se totalmente a essência da obra em si. E a outra contribuição é que quando for pesquisar no Google sobre, sei lá, Resident Evil 2 ou Dororo, por exemplo, a imensa maioria dos resultados serão imagens ou materiais referentes ao remake. Pois é, a cultura da substituição, como se o remake substituísse o original. Enquanto para achar alguma coisa sobre o clássico, você tem de especificar mais na busca para encontrar alguma coisa que foram varridos para debaixo do tapete do algoritmo. E claro, sempre tem os advogados, os famosos AOB de remake, reboots e essas porra aí. Você não pode criticar uma versão modernosa de nada porque logo vem essa galerinha do "Ai, você não é o público-alvo. Ai, é feito para as novas gerações." Então fazer qualquer bosta é a definição de se fazer algo para as novas gerações? Engraçado que o velho chato não é o público-alvo, mas em vez de fazer algo 100% novo para agradar um novo público, eles optam em resgatar algo antigo. Curioso, o negócio não é feito pro velho, mas depende dele para que faça publicidade gratuita do produto. Sei lá, não sou lá muito inteligente, mas não sei como o pessoal ainda não conseguiu sacar o padrão. É sempre o mesmo ciclo. Os engravatados de uma produtora tiram do cu alguma coisa para fazer remake. Eles fazem mudanças que servem de bait e a internet rapidamente vira um campo de batalha dos tiozões nostálgicos com papinho do tipo "Ai, destruiu a minha infância", contra os modernetes do "Ai, não é feito pra você, velho chato." E assim a máquina do hype já começou a girar, seja falando bem ou mal do produto, ele está em evidência. E assim ele bomba nos primeiros dias, muito graças a todas as polêmicas. E no fim a qualidade é o que menos importa. E assim o ciclo se repete incansavelmente, aonde arranja um outro nome que já tem um peso no mercado e tudo começa de novo. Não passa de recurso preguiçoso de engravatado para conseguir emplacar qualquer porcaria usando algum nome que já esteja no imaginário popular e que faça as pessoas fazerem marketing gratuitamente. Então, para que o esforço de emplacar algo realmente novo e original? Sempre o caminho de menor resistência ao dinheiro. Basta regurgitar alguma coisa e cuspir na nossa cara. E claro que se você criticar qualquer um desses caça-níqueis, você é um boomer tóxico. Mas enquanto tem todo esse esforço para blindar de críticas qualquer produção modernosa, é socialmente aceito criticar coisas antigas das formas mais infundadas possíveis. E ainda saem como intelectuais sensatos. Essa cultura de remakes e reboots é a galinha dos ovos de ouro da indústria, mas artisticamente é um câncer que apenas enfatiza toda a falta de criatividade e que o meio foi totalmente dominado por engravatados. Sendo assim, a visão artística sendo totalmente suprimida e anulada
pela visão mercadológica, que só visa seguir fórmulas fabricadas de sucesso, e a clara falta de interesse de realmente querer contar uma história de fato. E infelizmente o público hoje aplaude isso. Me dá até náuseas de ver por aí postagens do tipo: ai, que jogo, filme, desenho, ou seja lá o que for, merece um remake. Como se ganhar um remake fosse um prêmio. Aí sempre alguém me pergunta: ai, mas não tem nenhuma obra que você gostaria de ver refeito com as técnicas atuais? Não! Até porque a maioria das vezes eu prefiro as técnicas antigas mesmo. Muitas vezes quando fazem isso acabo achando decepcionante em vez de me impressionar. Viva os efeitos especiais práticos, as lendas dos efeitos especiais que faziam coisas impressionantes de formas mais artesanais. Viva a ação real e morte ao CGI. E tudo que eu falei vale para jogos também. Acho imbecil essa coisa de agir como se um jogo, entre aspas, antigo, tenha de ser substituído por um remake. Mas ai, mecânicas datadas. Foda-se. Entendo que tem jogos que são mecanicamente arcaicos em alguns sentidos, como os primeiros de RPG que usavam menus para absolutamente tudo, seja para conversar, abrir porta ou o que for. E não estou sendo esses imbecis que reclamam de RPG de turno, porque RPG de turno é brabo. Mas ainda assim, isso não torna o jogo indigno de ser conhecido e jogado. E novamente, desdenhar o jogo por ele não ter elementos modernosos aos quais está acostumado não passa de anacronismo. Eu, por exemplo, só fui realizar o sonho de ter um Game Boy depois de adulto. E os primeiros jogos que veio com ele foi Pokémon Red e Pokémon Fire Red. Comecei no Fire Red, afinal os gráficos são mais detalhados, é mais colorido, acrescentaram os elementos que vieram nos Pokémons de Game Boy Advance. Mas aí perdi o meu save quando estava na caverna do Mewtwo. Fiquei puto e um tempo depois comecei no Pokémon Red classiqueira mesmo. E cara, me diverti mais. Primeiro porque eu curti ver os designs dos Pokémons antes de existir o anime. E vários achei interessantes. Achei a trilha sonora do jogo original bem mais gostosa do que a trilha modernizada. Mesmo o jogo sendo mais simples, os sprites dos seus Pokémons nas batalhas sendo pouco inteligível, ainda assim dava pra sentir o esforço em criar algo diferente. Dava pra sentir que foi algo feito com alma e vontade de apresentar uma proposta. Mas hoje o jogo tem, sei lá, 4 anos de lançamento e já é considerado velho e querem fazer remake. Tipo essas piadas que é fazer remake de Resident Evil 4 e Last of Us. 2 jogos que continuam com propostas bem modernas, cujo único propósito para um remake é arrancar dinheiro de trouxa. Foi revelado que Last of Us sequer vai apresentar melhorias mecânicas ou um gameplay diferenciado. Apenas vão colocar umas frescuradas estéticas, mas aí é claro, o sonista deslumbrado aplaude o remaster do remaster. Afinal, agora ele vai poder jogar o filminho, vendo com mais detalhe a costura na roupa dos personagens. Mas vale o preço cheio, né? Afinal é Last of Us, o jogo supremo, a criação mais gloriosa já vista na história do universo, o jogo que inventou a narrativa, o jogo que inventou o protagonismo feminino, o jogo que inventou o videogame. Mas é óbvio que eu não odeio todos os remakes que existem. Por exemplo, eu gosto da novela Ruby e Teresa, no qual ambas são meio que um remake de uma novela dos anos 50. Eu gosto do filme O Enigma de Outro Mundo, que também é um remake de um filme dos anos 50. E o remake de Resident Evil 1, lançado originalmente para GameCube, é um dos raros exemplos de remake que é comum de se escutar eu elogiando. Mas boa parte deles foram feitos em uma época em que remake não era a resposta para tudo. Diferente de hoje, que lançam os 37 remakes, reboots por ano. E se não for isso, buscam adaptar porcamente alguma obra de outra mídia, como animes, videogames e afins. E ainda assim eu não ajo feito um idiota como se esses remakes substituíssem os originais. Ai credo, o filme dos anos 50. Eu acho os remakes muito bons e quando descubro que é inspirado em algo mais antigo, eu tenho a curiosidade de conhecer. O remake de Resident Evil 1 é o perfeito exemplo de um remake bem feito. Acho muito melhor executado que o remake do Resident Evil 2, por exemplo.
O jogo agrega experiências sem perder a essência do que a obra original queria transmitir. O jogo tem a proposta de trazer o que eles tiveram que cortar na produção do primeiro jogo, corrigiram gambiarras que tiveram que fazer na época. E pra mim, remake deveria ter principalmente o papel de pegar boas ideias que acabaram sendo mal executadas. Mas claro que os engravatados vão focar em algo que já é considerado bom e já tem um nome forte no mercado, né? Por exemplo, o anime de Saint Seiya, que mesmo sendo muito nostálgico pra mim, mesmo sendo um anime que transmite emoção, ele é uma adaptação muito fraca do mangá. Adoraria um remake dele, mas seguindo o enredo, os designs das armaduras do mangá, e ainda assim manter o traço oitentista e trilha sonora da série clássica, que é um primor. Mas em vez de fazer algo assim, prefere saturar o mercado com uma enxurrada de bosta que carrega o nome de Saint Seiya. Assim como Hollywood da atualidade, que não é intestino, mas é uma fábrica de bosta. Que em vez de fazer um novo filme do Monstro do Mar, que é um filme bem bacana dos anos 50 de monstro gigante, 100% americano, eles preferem cagar no legado dos filmes japoneses do Godzilla. Claro que a Toho também é culpada por aceitar se prostituir. Mas claro, o Monstro do Mar não tem a mesma grife de Godzilla. É mais fácil usar um nome já consolidado do que de fato trabalhar o marketing em cima de um novo filme que visa resgatar um clássico já esquecido por muitos. Vivem falando que esses remakes imundos têm o intuito de resgatar clássicos do passado. Mas a real é que os engravatados estão cagando e andando em preservar a história do cinema, audiovisual, dos games, ou o que for. Eles querem empurrar um novo produto e que esse substitua o anterior, para depois ser substituído por outra tranqueira descartável que eles irão nos empurrar. E assim alimentando essa cultura mimada do imediatismo, onde tudo é feito como se fosse em linha de produção para atender a enorme demanda por hype. Afinal, a máquina do hype tem que se manter girando. Se quisessem de fato resgatar os clássicos, poderiam fazer isso tranquilamente hoje com os streams. Há tempos atrás, a Netflix lançou Mazinger Z no catálogo nacional. Um anime de mecha dos anos 70 bastante influente, de grande sucesso ao redor do mundo. Mas alguém viu alguma publicidade sobre isso, por mais simples que seja na internet? Ou mesmo dentro da plataforma? Apenas deixaram lá o anime escondido no catálogo. Apenas comentado por fãs de animes clássicos. Eu fiz minha parte e fiz uma review aqui no canal. Alguém vê a Disney Plus fazendo publicidade quando lança em seu catálogo desenhos como Darkwing Duck, Ana Pimentinha, Família Dinossauro? Só se vê falar de She-Hulk e o Escambau. Se tivessem de fato respeito e vontade de resgatar o legado das produções do passado, fariam novas produções que respeitassem a essência das obras originais e de forma que despertasse interesse das pessoas de irem correr atrás das origens. E aí, pimba! Lança a parada antiga e usa a nova como marketing, e assim um faz propaganda do outro. Então, por essa e por outras, eu quero mesmo que essa cultura dos remakes e reboots morram. Ao menos a forma como tudo isso está estruturado atualmente. E que um dia possamos voltar a ter o privilégio de poder consumir novas produções onde o compromisso é de fato tentar nos contar uma história. Onde possamos ver que de fato um artista tem uma ideia para apresentar e está tentando ganhar dinheiro com ela, e não somente um bando de engravatado empurrando uma receitinha de bolo barata porque sabe que esse é o caminho de menor resistência ao dinheiro. Espero que possamos voltar a ver produções com experimentalismos e com propostas diferenciadas e criativas, em vez de apenas mais um universo expandido mequetrefe de alguma coisa, ou um amontoado de produções de heróis da Marvel e DC, produções meramente regadas a críticas sociais de gaveta, ou que apenas tenham um amontoado de computação gráfica a oferecer. Diz uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então aqui mais uma opinião impopular. Afinal, comentários me xingando não se fazem sozinhos, né? E vocês aí? Acham uma maravilha essa cultura de remakes e reboots?
Comente aí embaixo. E se por um acaso gostou dessa bagaça, mete um Rider Kick no joinha e por que não compartilhar esse vídeo com sua turma ou compartilhar naquele grupinho geek. Não vai perder a chance de deixar os bazingueiros putos, né? Até o próximo vídeo. Fui!